Thaís. Eu ia dizer que eu ia desligar aqui meu microfone. Tranquilo. Bem, vamos lá, né? Começar mais uma reunião. Gente, boa noite. Prazer mais uma vez muito grande ter cada um de vocês aqui. E acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Tá enjoado de ver minha cara. Mas nas outras reuniões vocês vão ver outros rostos, né? Fazendo papel de host. Mas aí, focando aí na nossa reunião de hoje, a gente começou uma série estudando sobre o livro do Coises, né? Visões e Ilusões Políticas. Nós já falamos sobre a primeira parte do livro, que é a introdução, quando ele fala sobre ideologia, religião e idolatria, né? Eu acho que ter em mente essas definições é bem importante. Então, se você não acompanhou, principalmente em relação à definição, vê lá no YouTube, que a Renan já está lá. Ainda falamos sobre liberalismo semana passada e hoje a gente vai abordar sobre conservadorismo. E conosco está aqui o nosso irmão e amigo Samuel, ele que é graduando do estudo de Química, é membro da Assembleia de Deus no Farol, em Maceió, e mais um monte de coisa aí. Também é membro da CRU, né? CRU Campus, do movimento é, estudantil com ênfase em evangelismo discipulado nas universidades. E ele vai falar sobre conservadorismo de acordo com a abordagem do COIS, né? E, como de costume, a gente pede para vocês continuarem com os microfones desligados, a menos que ele autorize, permita vocês falarem, né, durante a apresentação. E como de costume, depois da apresentação, quem ficou com alguma dúvida ou tiver algum comentário, pergunta, a gente passa a bola para vocês perguntarem dentro do possível, certo? Então, feita essa breve apresentação, vou passar a bola para o Samuel e antes de passar para ele, só fazer uma rápida oração, certo? Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por cada um que se encontra aqui, pela vida do Samuel e de todos os demais. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em mais essa reunião, ilumine nossa mente, nosso entendimento e banhe ele, Deus, nosso coração e entendimento com as Escrituras cada dia. Nos ajude a reter tudo aquilo que for bom e reto e a passarmos adiante esses ensinamentos, Deus, e também a vivermos. Abençoe o Samuel que vai apresentar e todo o grupo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Samuel, está contigo a bola. Fica à vontade aí. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Eu vi que está transmitindo. Assim. Certo. Então, como o Ed bem falou... O som tá baixo, viu, Samuel? Certo. O som tá baixo. Tá melhor? Ó, melhorou. Certo. Como o Ed muito bem colocou, a gente vai continuar falando sobre a visão do autor sobre as ideologias e hoje sobre conservadorismo. Então, primeiro, o Quais ele vem apontar alguns problemas sobre o conservadorismo. O primeiro, ele até cita o Russell Kirk, é que o conservadorismo ele dificilmente vai ser, assim, geralmente visto como uma ideologia. E sobre isso, o Kirk fala que o conservadorismo não é ideologia devido à falta de um credo e ser identificado com uma política de prudência não dogmática que rejeita visões ideológicas. É, Outro problema que ele aponta também é que o conservadorismo ele não é uma ideologia unificada, certo? Ele não tem uma postura doutrinária que todo mundo concorda. Ele também vai apontar uma questão da hermenêutica da suspeita, que ele aponta como sendo muito da influência de Marx, quando Marx aponta que toda ideologia ela é conservadora, e essa hermenêutica da suspeita ela vem levantar que qualquer pensamento que as pessoas têm, o pensamento que o conservador tem, o saudosismo que ele possui quanto à questão ao passado, o apego que ele tem às tradições, isso é ruim. E outro ponto que ele levanta sobre o problema do conservadorismo e que se relaciona muito com a questão de o conservadorismo não ter uma identificação geral, uma política de tendência geral, uma dogma geral e também não ter uma
uma unidade em si, é que o conservadorismo ele muda de acordo com o tempo. E para fazer esse exemplo, para tomar esse exemplo, ele toma uma parábola, que é, por exemplo, um jovem ele vai assistir um filme no cinema e quando ele está assistindo esse filme, ele vê um homem parando o carro em um posto de gasolina e assim que o homem para o carro, é, os frentistas vão lá, põem a gasolina, eles limpam o carro do cliente, eles secam o óleo do motor. E para ele, para o jovem, ele se encontra ali num momento de saudosismo, um momento de relembrança de que antigamente as pessoas tinham o mercado tinha um cuidado maior com o cliente, que hoje já não se tem, que nos Estados Unidos as pessoas lá, eles mesmos colocam suas gasolinas. E é exatamente isso que o Kaiser vem apontar, que esse saudosismo, essa lembrança do que aconteceu no passado, esse apego que o conservador vai ter, ele vai mudar de acordo com o tempo, e isso leva a uma dificuldade em identificar um dogma, uma questão única na ideologia. Então, é, já apontando sobre o conservadorismo, ele falando sobre o credo conservador, ele vai apontar que o conservador ele tem uma visão pessimista quanto aos empreendimentos humanos e como esses empreendimentos humanos eles podem levar a caminhos caóticos. O conservador ele reconhece que todo arranjo social, político, econômico atual que está vigente, ele não é totalmente desprovido de pontos positivos, apesar de, com certeza, esse sistema ele vai ter vai ter pontos negativos, mas não totalmente negativos, algo que pode ser levado para uma caso futura reforma. Outra coisa que ele vem apontar também é que se alguma reforma deve ser feita, deve ser de pequena escala, gradual e baseada na experiência passada. Samuel, Pois não? tu tá passando o slide, desculpa atrapalhar. Não tá passando não aí? Não, tá não. Tá ainda no primeiro slide. Oxi. Tira e coloca novamente para ver. Desculpa atrapalhar. Nada. Não sei o que aconteceu. Fazer a transmissão aqui de novo. Tá passando ali. Agora mudou de slide. Passa aí para testar. Pronto, agora tá passando. Agora tá show. Perdão, pessoal. Tá tranquilo. Pronto, pode continuar. Acontece, acontece. Acontece. Então, retomando, o crédito conservador ele possui uma visão pessimista contra os empreendimentos humanos, e esses empreendimentos humanos eles podem levar a caminhos caóticos. Há um reconhecimento que todo arranjo social, político e econômico que está vigente no momento, ele não é totalmente desprovido de pontos positivos. Esse ponto também que é muito importante no conservadorismo, que se alguma reforma deve ser feita, ela deve ser de pequena escala, gradual e baseada na experiência passada. Para o conservador, o ônus da prova cabe àquele que propõe que algo deve ser mudado. Sobre isso, ele cita um, um evento que aconteceu no Canadá. Em um distrito foi posto um novo sistema de saúde e foi colocado apenas um distrito. E a partir do momento que eles viram que aquele distrito teve uma melhora na saúde, aí sim pôde haver expansão. Então, o conservador ele não é averso, ele não quer que, não é exatamente, ele não quer que não haja nunca uma mudança. Ele só acha que essa mudança ela tem que ser pequena, ela tem que ser de pequena escala, gradual e baseada na experiência passada. Não, ele não vai apontar que essa mudança tem que ser de uma vez só, ela tem que ser com calma e cabe àquela pessoa que está propondo uma mudança, ela que tem que provar que aquela mudança vai estar correta, certo? No conservadorismo, há um apego àquilo que é conhecido, àquilo que já foi experimentado, aquilo que é passado pelas gerações, a sabedoria das gerações, e é isso ele chama de uma tradição.
E o conservador é exatamente aquela pessoa que pretere a tradição em lugar de uma mudança no contexto da comunidade humana do desenvolvimento. O conservador, como eu apontei antes, ele prefere estar com aquilo que está acontecendo, mesmo que esteja, obviamente vai ter pontos ruins. O conservadorismo ele tem essa visão pessimista com os experimentos humanos, vai haver pontos ruins, mas esses pontos ruins são pontos que a gente sabe como estão, onde estão ocorrendo, a gente conhece eles, mas se a gente mudar, a gente não vai saber qual vai ser os problemas futuros. Então, sobre a tradição, ele vem falar que exatamente um problema no conservadorismo é que os conservadores, eles tendem a não perceber como as tradições mudam com o passar do tempo. E é normal isso, porque muitas pessoas acham que o que eles estão defendendo hoje é exatamente o que eles estão defendendo no passado, mas não é exatamente assim. Ele cita, por exemplo, uma pessoa que hoje ela gosta de música clássica e se irrita quando começa a ouvir uma música pop, mas da geração vigente, e diz que aquilo não é música. Mas a questão, e acho que isso é muito inovador, mas a questão é que quando, por exemplo, a música clássica começou a ser produzida, ela também era, era inovadora, era algo que era criticado pelos conservadores da época. Então, há uma mudança nessa tradição e há uma mudança naquilo que os conservadores querem preservar. E também, devido a essa mudança, eles acabam não concordando a respeito das tradições que eles desejam preservar. E essa tradição apontada pelos conservadores ela geralmente ela gira em torno de existência de uma ordem moral perene, em que a natureza humana é uma constante e a verdade morais são permanentes. Isso é algo que o País vem apontar que é algo que se aproxima é, da visão cristã quanto à questão moral, né? Que a gente tem uma visão moral que ela provém de Deus e que essa visão moral ela passa através de nós, através da Bíblia que foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Conservadorismo e cristianismo. Ele vem falar de um fato muito interessante, que é muitos conservadores tendem a ser cristãos, ou por querem que os ensinos do cristianismo sejam verdadeiros, ou por professarem que o cristianismo faz parte do legado cultural do Ocidente. É normal para os conservadores serem cristãos devido a algumas similaridades, poucas, entre cristianismo e conservadorismo. Mas ele vem apontar exatamente esse segundo tipo de pessoas, que são aqueles que professam o cristianismo, porque fazem parte do legado cultural, e é que ele vem apontar exatamente devido a isso, o conservadorismo ser uma ideologia. Ele mascara algo da realidade, representa de forma falsa. Há no cristianismo uma preservação da tradição, pelo entendimento de que essa representa não somente a sabedoria das gerações passadas, mas a palavra de Deus revelada aos apóstolos, aos profetas e aos apóstolos, certo? Ele também vem apontar que o cristão entende que o progresso e a conservação não excluíam um ao outro, e é isso que ele vem divergir principalmente do conservadorismo. Os conservadores mais radicais, eles vêm apontar uma aversão total ao progresso e realmente tratam o progresso como um mal. Já nós, como cristãos, nós entendemos exatamente como Herman Randa afirma no Mandato Cultural de Gênesis 28, que possuem um elemento conservador e progressista. Nós devemos conservar, obviamente, nossa relação com Deus, nós devemos conservar nosso desejo de estar conectado com o divino, mas, obviamente, como nós relacionamos com a criação, vai progredir à medida que nós temos contato com a criação e vamos moldando, assim como Deus nos manda moldá-lo. Sobre o conservadorismo e o Estado, ele vem apontar sobre alguns pontos importantes do conservador em relação ao Estado, e entre isso está que um tradicionalismo que respeita os costumes e instituições estabelecidas. Novamente, a gente tem um apego àquilo que está vigente e reconhecer que não é totalmente ruim. Um organicismo segundo o qual a sociedade é sujeita a um crescimento natural
O conservador não vai acreditar que esse crescimento ele deve ser funcionado de forma sintética pelo ser humano. Um ceticismo diante das especulações teóricas abstratas, reforçando aquela ideia de que o ônus da prova cabe àquelas pessoas que querem propor um novo sistema, propor um sistema que é desconhecido e que querem realmente fazer uma revolução, uma coisa que não tem a volta. O conservadorismo ele não identifica o Estado como uma sociedade, nem tenta absorver a sociedade no Estado. Aqui, ele usa a visão do Russell Kirk, apontando sobre os 10 principais pensamentos do conservador. Os 10 são a ordem moral e duradoura, a convenção e continuidade nos costumes, respeito pelas coisas estabelecidas pelo uso ao longo do tempo, uma escolha bem pensada que estuda as possíveis consequências a longo prazo, princípio da variedade, complexidade criativa, reconhecimento da imperfectibilidade humana, relação entre propriedade privada e liberdade, comunidade voluntária, necessidade de impor limite ao poder e às paixões, e necessidade de conciliar permanência e mudança na sociedade. Ele, ele também vai apontar que o conservadorismo ele não possui nada que é intrinsecamente que é cristão, apesar de muitos conservadores serem cristãos, não é exigido pelo conservadorismo que você seja um cristão. E também ele vai apontar uma falha na questão cristã do Estado, uma visão cristã do Estado, que o conservadorismo ele não oferece um significado da política ou local que está ocupa legitimamente na criação de Deus. E seguindo a visão proposta pelo primeiro vídeo da série, responder as perguntas que o Cois ele aponta que vai responder diante da obra. E a primeira é qual a base na criação de Deus, que o conservadorismo vê. Isso está na existência de uma verdade moral, que ela é passada através das gerações, e há um apego a isso, a essa tradição, né, que é formada. Quais facilidades da criação de Deus, ela se concentra corretamente, mesmo quando de fato as deificaram. Um entendimento de que essa verdade moral é passada pelas gerações e é uma definição na forma de tradição. O conservadorismo tende a deificar isso, achar que é isso que vai resolver os problemas. Quais inconsistências têm conduzido às tensões internas dentro da própria ideologia? Não há concordância sobre qual tradição deve se preservar e não entende como a tradição escolhida muda com o tempo, como apontado anteriormente. O que vê como uma fonte de mal, o progresso desenfreado, pois devido ao pessimismo quanto ao progresso da humanidade, devido à humanidade ser falha, acredita que isso levará a um caos, o progresso desenfreado. Onde encontra salvações, na preservação, onde o conservadorismo encontra a salvação, na preservação das tradições, acredita que essa preservação ela vai a gente se manter no conhecido, se manter na sabedoria dos que passaram, é a forma mais segura. E de que forma enfoca o lugar que cabe por direito à política neste mundo criado por Deus. E o País vem dizer que o conservadorismo ele falha nisso, porque ele não oferece uma resposta substancial. E é isso, pessoal.